Foi através de discussões com o engenheiro Aires Vatsko, Leme Engenharia, no início dos anos 2000, que foi detectada a necessidade de se realizar estudos de laboratório para a determinação das propriedades geotécnicas de resistência ao cisalhamento e compreensibilidade de enrocamentos brasileiros. As barragens de Itá e Machadinho, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eram recentes, estavam sendo monitoradas com relação aos seus comportamentos de campo. Havia questionamentos com relação à necessidade de se determinar as propriedades dos enrocamentos através de ensaios de laboratório em amostras que fossem mais representativas do protótipo de campo, especialmente porque enrocamentos de procedência menos nobre, tal como a brecha, haviam sido introduzidos. À época, o Laboratório de Mecânica dos Solos do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina havia recebido uma prensa que foi construída para realizar ensaios de cisalhamento direto e compressão unidimensional em amostras de grandes dimensões durante a construção da hidrelétrica de Itaipu. Assim, foi feita a modificação desse equipamento com o objetivo de torná-la mais versátil, realizando especialmente ensaios triaxiais, com corpos de prova de 66 centímetros de diâmetro e 165 centímetros de altura. O aporte financeiro foi obtido através de parceria com a Tractebel Energia S.A., e o projeto e construção do equipamento teve importante colaboração do engenheiro Rodrigo André Rumes. A prensa é hoje a maior da América Latina e está entre as 5 maiores do mundo. Os ensaios convencionais em enroncamentos são realizados em escala aproximada de 1/20, ou seja, o material de 100 centímetros de diâmetro é reduzido a 6 centímetros em uma curva protótipo. Ocorre que a resistência dos materiais tende a reduzir proporcionalmente com o seu tamanho, e desta forma, a pesquisa realizada ampliou a confiança dos parâmetros obtidos, já que aumentou a escala para aproximados 1/7, com partículas de até 13 centímetros de diâmetro. Houve, assim, um ganho de até 2,5 vezes na escala e na precisão dos estudos. Para a realização do estudo, foi utilizado como base o enrocamento da usina hidrelétrica de Machadinho da Tractebel Energia, que é composto por 70% de basalto riodacito e 30% de basalto amigdaloidal. O Laboratório de Mecânica dos Solos da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Tractebel, desenvolveu um equipamento triaxial que vem a ser o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. Isso tem gerado um avanço tecnológico muito grande no estudo de enrocamentos brasileiros. Obviamente, como há um aumento muito grande no tamanho do equipamento, as dificuldades aumentam. E até em decorrência disso, nós tivemos atrasos no nosso projeto. Também em decorrência disso, nós tivemos que desenvolver algumas novas metodologias na execução do ensaio. Os triaxiais de tamanho convencional, ele já tem os seus procedimentos previamente estabelecidos dentro da literatura. Como um triaxial desse porte exige procedimentos novos, obviamente nós tivemos que desenvolver esses procedimentos. Mas certamente o maior ganho que a gente teve nesse projeto foi com a qualificação profissional dos pesquisadores. Nós temos alunos do curso de Geologia, de graduação, alunos do curso de Engenharia Civil, de graduação também, desde alunos de pós-graduação até professores que se qualificam tecnicamente para atuar no mercado de trabalho e contribuir com a mecânica de enrocamentos no Brasil. Esse é, sem dúvida, o maior legado desse projeto e certamente um dos objetivos da Universidade Federal, que é a formação de profissionais qualificados. Uma das vantagens do equipamento é que não é mais necessário reduzir tantos materiais para os ensaios, o que garante a representatividade e diminui a possibilidade de perda de resistência por efeito escala. A partir de dados obtidos na literatura, foi possível concluir com a pesquisa que a resistência do material obtida nos ensaios do laboratório é levemente menor do que as disponíveis na literatura para materiais similares. Foi também testada a adição de materiais finos, menores do que 0,075 milímetros de diâmetro, ao enrocamento. Ao material grosso foram adicionados 5, 10, 15 e 20% de finos.
Verificou-se assim que a maior resistência do material ocorre quando concentra 10% de materiais finos. O enrocamento foi ainda compactado, com e sem adição de água. Verificou-se ao fim do ensaio que a densidade atingida sem a adição de água é levemente maior do que com a sua presença. Ou seja, analisando-se exclusivamente a densidade inicial do material, a adição de água na construção de barragens pode não ser necessária, o que diminuiria custos de construção e impactos ambientais. Este projeto de pesquisa agregou conhecimento na área de engenharia de segurança de barragem, da Tractebel e da engenharia brasileira de barragem. E também esse projeto pode ser aplicado nas barragens existentes e nos novos projetos de usinas hidrelétricas. Com o evidente sucesso da pesquisa, a equipe envolvida já projeta desdobramentos para o futuro. A pesquisa ela atingiu os objetivos que a gente havia traçado. As dificuldades que a gente teve, na realidade, foram maiores do que as previstas anteriormente, mas o laboratório hoje tem um equipamento para determinar as propriedades de enrocamentos com amostras de grandes dimensões e que podemos medir as propriedades de resistência e compressibilidade. Essas duas propriedades são fundamentais para a gente analisar a estabilidade da barragem de enrocamentos. As pesquisas futuras, elas devem se concentrar numa variação das propriedades dos enrocamentos com o tempo. Os enrocamentos, assim como outros materiais da natureza, eles também envelhecem, perdem suas propriedades. No caso, propriedade de resistência e compressibilidade. Então, nós temos hoje, com a pesquisa, essas propriedades de resistência basicamente 10 anos após a construção da barragem de Machadinho, e existe uma projeção de se intemperizar esse material por um período talvez de uma projeção de 40 anos, determinar essas propriedades e verificar como essas propriedades estão variando ao longo do tempo e analisar a estabilidade da barragem. Isso é fundamental para que a segurança dessas barragens seja garantida. Por isso, graças ao empenho de todos os envolvidos nesta importante pesquisa, foi possível chegar a conclusões tecnicamente significativas, que nortearão principalmente as análises de segurança das atuais barragens de enrocamentos e a construção de futuras, possibilitando a diminuição de custos e, quiçá, do impacto ambiental.